Como lidei com o meu medo no meu tratamento de câncer de mama? Olá, eu sou Graziele, eu sou fotógrafa, eu sou uma paciente em remissão, né, de câncer de mama. Para quem não sabe, quando a gente faz um tratamento, né, dessa doença, o médico, eles dizem que a gente entra após o fim do tratamento, a gente entra em remissão. Ou seja, entre 5 anos, que a gente vai ter certeza se o tratamento foi 100% eficaz, tá? Então, mas hoje o vídeo, né, que quero falar sobre o medo, e eu coloquei, são duas palavrinhas que eu acho que acompanham juntas, né, nesse caminho, que é o medo e a fé, né? São duas palavras cheias de emoções, né? Sentidos, emoções. O medo, como a gente sabe, ele tem a sua importância, né? Por exemplo, se você vai atravessar a rua, está com medo de atravessar a rua, você vai pensar, analisar, né? Se está vindo um carro, se não está vindo um carro. Um exemplo bem simples, né? Uma outra, por exemplo, abrir uma empresa, né? Nossa, queria ter um sonho de abrir uma empresa, mas eu tô com medo. O que esse medo vai te trazer? Ele vai te trazer a você estudar sobre aquilo, né? Aquele mercado, o que você quer abrir, para você evitar possíveis erros, né? No decorrer do caminho. Então, para você atingir o seu objetivo melhor, né? Então, vamos agora esse medo, vamos deixar ele um pouquinho de lado e vamos levar o medo para o lado da saúde, da perda, né? Aquele medo que paralisa a gente, deixa a gente totalmente sem ação, né? Ele causa uma turbulência de pensamentos, né? Que te deixa sem ação. Até mesmo causa criando ações indesejadas, né? Para aquele momento. Então, só que assim, qual que é a primeira coisa para lidar com o medo que eu aprendi, né, nesse decorrer do caminho? Essa paixão que eu sempre tive pelo poder da mente, né? Eu sempre adoro leitura, eu adoro ler. Só que os meus livros, as minhas opções de livros para ler sempre foram O Poder da Mente. Desde Augusto Cury. Na verdade, Augusto Cury foi até o start, né? Para minha paixão assim pelo poder da mente. Então, assim, o que me ajudou nesse processo, né, para estar passando com mais leveza esse tratamento, né, que a gente sabe que é difícil, para uns mais, para outros nem tanto, mas o que eu fiz para mim, para minha pessoa, para deixar isso mais leve? Consequentemente, eu acredito que ajudou na minha família também, né? Porque assim, a partir do momento que você se mostra mais fortalecida, quem está do seu lado passando por isso, acredito que isso passa um pouco mais de segurança, né, para eles. Todo mundo acaba ficando inseguro quando isso, né, vem à tona na sua vida, uma pessoa querida na sua família, né? Então, o que eu venho te dizer? A palavra, em primeiro lugar, né, para aprender a lidar com o medo, eu acho que a gente precisa saber ter consciência, né? Consciência dos nossos pensamentos, consciência das nossas emoções.
E como que faz isso? Ter consciência. Porque, assim, o medo é um passado que já não existe mais, né? Algo que te aconteceu, que você fica com aquilo, né? Fixado na sua cabeça ali, que a gente pode se chamar de trauma, e um futuro que a gente cria, né? Que ainda nem aconteceu, né? Nem sabe se vai acontecer, não está no nosso poder, não está no nosso alcance isso. Então, a gente já tendo consciência disso, já é um passo a mais ali que você vai ter, né? Então, você já está um pouco à frente com o seu entendimento. E, assim, muitos cientistas, tem estudos científicos, né, que eles sugerem que essa consciência é uma energia eletromagnética gerada por impulsos elétricos entre os neurônios, né? E então, é maravilhoso, é lindo. Quando você começa a estudar mais, aprofundar mais sobre esse tema, você vai conhecendo sobre o cérebro, né, como ele funciona, você vai tendo as suas estratégias, né, para poder lidar com ele. Porque, assim, a gente tem várias frases que a gente escuta por aí, que já são, né, a mente, vamos dizer, a mente é nosso melhor amigo e pode ser o nosso pior inimigo, né? E real. Agora, para ela não virar nosso inimigo, que tal a gente aprender sobre ela, né? E eu acho que isso deveria ter já desde a escola, que é ter consciência. Quando eu descobri que eu estava, né, que eu ia ter que fazer esse tratamento do câncer de mama, claro que o chão, né, se abre nesse momento, a gente fica instável, a gente fica perdida, né, um lost da vida. Mas respeitei a minha dor naquele momento, né? Só que assim, foi breve, porque eu acho que assim, quando você estuda bastante sobre isso, lê bastante sobre isso, você consegue conversar com os seus pensamentos, né? Eu acredito que esse é o nosso subconsciente. E aquele momento que começa aquela tribulação, né? Aquela bagunça, aquela tempestade, num subconsciente, é como se fosse, né, você e tendo mais uma outra pessoa. Eu acho que é meio difícil da gente separar, né, o a parte espiritual do físico, porque eu acho que a partir do momento que você estuda o físico, você começa a ficar mais espiritual. No meu caso, foi assim. Porque é tão divino, tão perfeito tudo, o funcionamento da nossa máquina, né? Principalmente do cérebro, que está tudo interligado, que você realmente fica fascinado e você usa essa palavra mesmo, é divino. Então, o nosso subconsciente é você estar num estado de ser, de você, aquele mesmo momento que você está naquela tempestade, uma segunda, vamos se colocar, né? Vou colocar meu nome, eu ali para entender. A Greta estava naquela fase, né, turbulenta de emoções, o medo ali pairando no meio de tudo, né? Principalmente quando você não tem informação sobre o assunto, né? Você fica ainda mais temeroso. E aí você cria não, como se você já se preparou para isso, aquela segunda pessoa, segunda Gre, que está ali, né, no seu consciente, ela vai começar
a ter o controle da situação. Mas daí é como se eu, num silêncio interno, eu começasse a ver tudo aquilo acontecendo, né? E eu começasse a organizar todas as ideias. Espera aí, isso que você está pensando, então você deixa lá, né? Não está no seu. Até o vídeo anterior eu falei, né? Que eu criava um futuro, né? Em minha mente, deu saudável, com o meu corpo saudável. Então, o que acontecia, né, nesse meio do caminho? Eu criava um presente mais leve. E aí, o que acontece em relação ao medo? A partir do momento que você tem essa consciência do que está acontecendo e consegue organizar na sua mente, né, todo essa tempestade, e você começa a colocar em cada lugar, né, o que o que é real, o que não é real, o que está no seu controle, o que não está no seu controle, e você começa a acreditar nisso, aí entra a fé, que é a segunda palavrinha aí que eu coloquei no encarte, né? Medo e fé. Então a fé, você começa a fortalecer ela nas coisas boas, né? No que você está no seu alcance. O que está no seu alcance nesse momento? Acreditar que você vai ficar, que isso vai passar logo, que isso, se aconteceu, tinha que acontecer, e o que você pode usar isso a teu favor para te fortalecer. Cada pessoa ela vai administrar, né, da sua maneira essas emoções. Mas então o que eu fazia, né? Se vinha algum medo, talvez algum medo que poderia surgir no momento, o que eu fazia? Eu bloqueava ele. Na mesma hora que eu sentia que eu estava iniciando algum medo sobre qualquer coisa no meio do caminho, eu bloqueava. Eu bloqueava, eu colocava pensamentos bons, criava as imagens de como queria estar e não como poderia, né, estar. Então, assim, isso é um treinamento, acho que diário, assim, que a gente pode estar fazendo, sabe? Até para outros, não necessariamente, né, no tratamento de câncer, mas qualquer coisa da nossa vida. E isso tem estratégias. Respiração, várias vezes que eu comecei a iniciar uma ansiedade, né? E aquela ansiedade, muitas das vezes, é o medo que você vai, né, criando de sentir de algo. Então, essa ansiedade que começa a crescer é o medo que você está criando ali no futuro. Então, aquele momento que você já dá uma travada na respiração, já oxigena o seu cérebro, que isso também, até o último livro, o livro esse do Como se tornar sobrenatural, ele ensina técnicas de meditação, de respiração, para estar minimizando nessa hora esse momento dessa ansiedade, desse medo, porque assim vamos dizer, é um dominó, efeito dominó, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, a partir do momento que você descobre, né, onde está aquele start, até o Augusto Cury fala muito sobre gatilhos mentais. Então, essa palavra eu fixei muito na minha mente, né? Eu li vários livros dele também. Então, assim, qual foi o gatilho mental que te deu aquela emoção? Por que que surgiu? Então, a partir daquele momento que você administra esse gatilho mental, que você tenha consciência de que aquilo aconteceu por isso, você vai começar a administrar melhor as suas emoções. Que aqui no caso é o medo, né? Que
que eu estou falando aqui, estou trazendo para vocês. Então, para o vídeo não ficar muito longo, isso que eu queria, né, deixar aqui para vocês hoje, essas três, né, consciência, né, ter consciência para você ter o domínio do medo, e a fé, que é quando você vai acreditar em tudo isso que você leu, estudou, aprendeu. Aprendi muito com a Bíblia, foi uma das fases que eu aprendi a ler e a estudar, não só ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia também, porque ali tem muitos ensinamentos, né, também. E a fé, né, não só pensando na fé religiosa, mas a fé no acreditar. Acreditar no teu corpo é acreditar no mais divino que Deus criou na Terra, né? Então, assim, eu acredito que o nosso corpo tem um poder, principalmente o nosso cérebro, imenso, imenso, curar. Claro que junto, né, com os estudos e as terapias, os tratamentos que Deus, né, deixou, trouxe aos homens para a cura, né? Eu acho que tudo é um conjunto de sabedorias, né, para levar a uma cura, né? E a cura pode ser, e não só física, mas espiritual também. E mais uma vez, quando eu falo espiritual, não do religioso, mas o espiritual de, né, enxergar o belo que é dentro de você, né? Como funciona, né? Essa máquina que Deus criou, a sua semelhança. Então, se é a semelhança de Deus, né, e a gente, eu sei que eu preciso me policiar nesse né. Já vi que eu falei, eu acho que tem umas 100 vezes né. Mas, então é isso. Valorize, né? Agradeça essa máquina, né, carnal que Deus te deu, mas principalmente a interna, o espírito, né? A nossa consciência, a luz interna que existe dentro da gente, porque Deus está aqui, ó. Está aqui. Espero que possa ajudar alguém, né, que esteja com alguma aflição na vida, que esteja passando, e que possa ajudar